Galera do Humanista, na aula de hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre termoquímica e eu vou me concentrar nos exercícios que eu preparei para vocês, na identificação das equações endotérmicas e exotérmicas, na identificação de equações termoquímicas, como que elas são representadas, como elas são escritas e cálculos, né, de variação de entalpia através da entalpia padrão de formação dos reagentes e dos produtos, e vamos falar um pouquinho sobre gráficos de variação de entalpia também. Nesse exercício de hoje, que eu vou resolver no vídeo, e nos exercícios que eu mandei para vocês no link que vai estar junto do vídeo, eu não incluí lei de Hess. Lei de Hess é um tópico que vai ser ensinado para vocês um pouquinho mais à frente, provavelmente se não na próxima semana, na outra. Aí eu faço um vídeo relembrando alguns conceitos de entalpia que a gente está vendo, que nós vamos ver agora, e aí faço exercícios associados à lei de Hess, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Exercício 1, então, a gente vai representar as equações abaixo, são duas aí, né? Como equações termoquímicas. O que significa a gente representar essas equações como equações termoquímicas? Na equação termoquímica, algumas coisas não podem deixar de ser expressas na equação, como, por exemplo, o estado físico dos reagentes e dos produtos. Porque para uma equação termoquímica, eu tenho que ter os reagentes e os produtos no seu estado físico mais estável, numa dada temperatura e pressão. Então, onde não tiver o estado físico representado, eu vou indicar o estado físico. E o valor da energia absorvida ou da energia liberada, né, da variação de entalpia, eu vou deslocar da equação e escrever na forma de ΔH, tipo ΔH igual a alguma coisa, fora da equação. Então vamos fazer para essa primeira aí, 2NH4, NO3 sólido, o estado físico está aí, mais 411 kJ, dando 2N2, o quê? 2N2 gasoso. Então vamos começar a escrever, ó. 2NH4, NO3 sólido. Não vou escrever o valor da entalpia que está aqui na equação. Vou escrever na forma de ΔH. Então, setinha, 2N2. Qual o estado físico mais estável? Qual o estado físico em que o nitrogênio está na sua forma mais estável? É gasoso, né? N2 é gasoso. Mais O2. Qual a forma do O2, do oxigênio, mais estável dele na nossa realidade? É gasoso também. Então tem que colocar, não está lá. Mais 4H2O. Qual a forma mais estável da água no nosso planeta, na nossa realidade, na nossa temperatura e pressão usuais? Líquida, né? Então coloquei, representei cada reagente e produto na sua forma, no seu estado físico mais estável, dada a nossa temperatura e pressões usuais. Beleza. Então agora, e esse valor do 411 kJ? Vamos interpretar o que isso está querendo dizer. O que quer dizer isso nessa equação? Que eu pego o meu nitrato de amônio mais uma quantidade de energia para que se transforme num produto. O que isso está representando do ponto de vista dessa reação? Se o nitrato de amônio precisar absorver uma quantidade de energia para se transformar nos produtos da reação, significa que essa reação é uma reação endotérmica. Outro jeito de interpretar isso é você ver o seguinte: toda vez que eu vir o valor da entalpia, da variação de entalpia, antes da seta, nos reagentes com esse sinal positivo aqui, então sempre que ele estiver antes da seta, indica que a energia está sendo absorvida pelo reagente na hora de se transformar no produto. Então sempre que esse cara aparecer antes da seta, com esse sinal positivo que é usual, eu vou estar tratando de uma reação endotérmica. Na forma de ΔH, como que eu represento uma reação endotérmica? Com sinal positivo, mais 411 kJ. Esse mais no ΔH significa que a reação é endotérmica, ou seja, a energia está sendo absorvida. Então essa substância absorve essa quantidade de energia e se transforma nos produtos da reação. Então essa é uma reação termoquímica, uma equação termoquímica endotérmica. E a endotérmica eu represento no ΔH como mais, sinal positivo. Vamos para a segunda agora. Sódio sólido mais, então vamos lá, ó, Na sólido mais água. Qual a forma mais estável dela? Líquida. Setinha, NaOH sólido mais, e o hidrogênio, qual que é a forma mais estável dele? Gasoso.
mais 281 kJ. Vamos interpretar o que essa equação está me dizendo? O que significa esse 281 joules aparecendo no produto, depois da seta? Significa que essa reação química acontece e libera essa quantidade de energia para o ambiente. Toda vez que o valor da variação de entalpia vier depois da seta, ou seja, vier junto dos produtos, trata-se de uma energia que está sendo liberada. Então é uma reação exotérmica. Como que fica a reação exotérmica, o valor, na forma de ΔH? Se a endotérmica, o valor é positivo, significa que a energia está sendo absorvida, na reação exotérmica o sinal tem que ser negativo, menos 281 kJ. Ou seja, mais significa que essa energia está sendo absorvida. Menos significa que a energia está sendo liberada. É como se esse sistema estivesse perdendo, liberando essa quantidade de energia. Na equação anterior, é como se esse sistema estivesse ganhando, absorvendo essa quantidade de energia na forma de calor. Então, toda vez que o valor da variação de entalpia aparecer nos reagentes, a reação será endotérmica, significa que a energia está sendo absorvida e eu represento no ΔH com o sinal positivo. Está absorvendo essa quantidade de energia, então a reação é endotérmica. Toda vez que o valor aparecer depois da seta, quer dizer, junto dos produtos, significa que a reação é exotérmica, portanto, está liberando energia para o ambiente, e isso é representado no ΔH com o sinal negativo, indicando que está perdendo essa quantidade de energia aqui. Então, a questão 2 indique quais equações abaixo são endotérmicas e quais delas são exotérmicas. Eu vou colocar endo na frente da endotérmica e exo na frente da exotérmica, só assim, tá? Então, vamos lá. A número 1. HGO sólido mais 90 kJ, dando Hg líquido mais meio de O2 gasoso. Lembra da questão 1? O que significa, o que representa o valor da variação de entalpia estar antes da seta, estar nos reagentes? Significa que esse cara absorve essa quantidade de energia e se transforma nos produtos. Se esse cara está absorvendo essa quantidade de energia, se é uma reação que está absorvendo energia para acontecer, eu falo que a reação é endotérmica. Se eu fosse escrever o ΔH dessa reação, eu faria ΔH igual a mais 90, porque não é endotérmica. Então o sinal do ΔH tem que ser positivo, mais 90 kJ. E como que eu sei que é endotérmica? Porque o valor da variação de entalpia está antes da seta, ou seja, está nos reagentes. Então a primeira é endotérmica. A segunda, CaCO3 se transformando em CaO mais CO2, com ΔH igual a mais 100 kJ. Isso significa o quê? ΔH positivo, assim como aqui ΔH positivo, tá vendo? ΔH positivo significa que a reação é endotérmica. Significa o quê? Que essa reação, para acontecer, precisa absorver 100 kJ de energia. E se eu quiser tirar o ΔH daqui e inserir esses 100 kJ na minha equação, tal qual está sendo feito aqui na 1, onde que esse 100 entraria? Antes da seta ou depois da seta? A reação não é endotérmica? Quando a reação é endotérmica, o ΔH aparece aonde? O valor da variação de entalpia não aparece antes da seta, à esquerda dela, nos reagentes? Então esse 100 estaria aqui, né? Ó, mais 100, estaria antes da seta. Então seria CaCO3 mais 100 kJ se transformando em CaO mais CO2. Ok? Então segunda também é endotérmica. 3. HCl gasoso mais H2O líquido se transformando em HCl aquoso mais 18 quilocalorias. O que significa o valor da variação de entalpia estar depois da seta, à direita dela, nos produtos? Significa, tal qual eu expliquei na questão 1, que essa reação está acontecendo e está liberando essa quantidade de energia aqui. Então essa reação ela é exotérmica. Então a 3 é uma reação exotérmica. E se eu quisesse escrever o ΔH? Eu faria ΔH igual a quanto? Menos 18 kcal. Lembra que quando a reação é exotérmica e eu escrevo o ΔH, eu tenho que colocar que isso não é negativo? Significa que essa reação está ocorrendo e está liberando, perdendo
18 quilocalorias de energia. Então, sempre que o valor estiver à direita da seta, a reação vai ser exotérmica. Eu represento na forma de ΔH com sinal negativo. E por final a 4. Então, as duas primeiras endotérmicas e a terceira exotérmica. A 4, C4H10 gasoso, mais 13,5 de O2 gasoso, dando 4 CO2 gasoso, mais 5 H2O líquido. ΔH igual a menos 2,9 kJ. O que significa esse menos no ΔH? Reação exotérmica. Reação exotérmica. Então, significa dizer que essa reação está acontecendo e está liberando, está perdendo essa quantidade de energia. Isso acontece e libera 2,9 kJ de energia. Reação exotérmica. E se eu quisesse tirar o ΔH daqui, pegar esse valor e inserir na equação? Olha o que eu expliquei aqui. Ó. Olha para a equação de cima. Quando é exotérmica e portanto o sinal é negativo, aonde fica o valor da variação de entalpia na equação? Se eu deslocar, se eu tirar do ΔH e passar para a equação como está aqui, tem que ficar à direita da seta, depois da seta na exotérmica. Então eu faria o quê? E aí não é sinal negativo, tá vendo? É com sinal positivo mesmo na equação. Aqui também, eu tiro isso daqui e passo para a equação com o sinal positivo. Mas onde? Antes ou depois da seta? Depois, porque exotérmica seria aqui mais 2,9 kJ de energia. Na questão 2 ali, eu esqueci de colocar o estado físico das substâncias, né? Sem problema. Carbonato de cálcio é sólido, óxido de cálcio é sólido e CO2 é gasoso. Só que eu esqueci de colocar, então para ficar certinho a equação termoquímica da forma como tem que ficar escrita. Então vamos para 3. Represente graficamente as equações termoquímicas a seguir. O a seguir está lá em cima. Então nós vamos subir com a câmera. E vamos ver aquela equação termoquímica ali. Tá? 3H2 gasoso mais N2 gasoso, dando 2NH3 gasoso. ΔH é igual a menos X quilocal, sei lá, um valor qualquer. Algumas informações importantes, na verdade, uma informação extremamente importante, né? Valor negativo para ΔH. O que significa um valor negativo para ΔH? Reação exotérmica. Se a reação é exotérmica, qual é a cara do gráfico? Se a reação é exotérmica, eu tenho que a entalpia dos reagentes ela vai ser maior que a entalpia dos produtos. Por isso o valor dá negativo. Se esse valor é maior do que esse, na hora que eu faço a entalpia do produto menos entalpia do reagente, se esse número é maior do que esse valor vai dar negativo. Por isso que nas reações exotérmicas o ΔH dá negativo. Então a entalpia do reagente é maior que a do produto. Graficamente isso vai ficar como? Então eu vou ter um gráfico que vai ser entalpia, e aqui o caminho da reação. Se a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto numa reação exotérmica, o meu platô de reagente vai estar lá em cima. Eu não vou fazer aquela bandinha que representa a energia de ativação. Nós vamos ver cinética química um pouco mais adiante, tá? Então, por enquanto, eu vou me limitar só em entender o esboço do gráfico, tá? De termoquímica. Libera uma quantidade de energia e o produto fica menos energético. Então, aqui eu vou ter o 3H2 mais o N2, que são os meus reagentes. Aqui eu vou ter o meu 2NH3, que é o meu produto. Aqui eu vou ter a entalpia do reagente e aqui eu vou ter a entalpia do produto. Certo? Então a entalpia do reagente vai ser maior do que a entalpia do produto nesse caso aqui. E a diferença entre o valor da entalpia do reagente e o valor da entalpia do produto dá o meu ΔH, que no caso aqui é um valor negativo, indicando uma perda de energia. Queda no valor energético entre reagente e produto. Então essa energia está sendo liberada para o meio ambiente. Esse é o gráfico, então. Então, e essa equação aí agora? Carbonato de cálcio sólido mais 100 kJ, dando óxido de cálcio sólido mais CO2.
descobrir se ela é endotérmica ou exotérmica. Vamos lá. Substância mais uma quantidade de energia. Olha, a variação de entalpia está à esquerda da seta. Está antes dela. Está nos reagentes. Então, quando esse valor está nos reagentes, significa dizer que essa reação é endotérmica. Se eu tivesse de escrever na forma de ΔH, eu colocaria ΔH igual a mais 100 kJ. Por que mais? Porque mais indica ΔH positivo, reação endotérmica, que essa energia está sendo absorvida pelo sistema. Se a reação é endotérmica, como é que vai ficar o gráfico? Na reação endotérmica é o contrário da exotérmica. A entalpia dos reagentes é menor que a entalpia do produto. Então, quando eu fizer o meu cálculo de ΔH, que eu fizer HP, entalpia do produto, menos entalpia do reagente, que é a fórmula, né, para calcular o ΔH, se esse número é maior do que esse, o valor aqui vai dar maior do que zero, vai dar positivo. Por isso, o ΔH de uma equação, uma reação endotérmica, tem valor positivo. Então, vamos lá para o gráfico. Também faço o mesmo gráfico da forma como foi feito o anterior. Entalpia em função do caminho da reação. Então, se o meu reagente é menos energético, a entalpia do reagente é menor, começa a cair embaixo. Aqui eu tenho a entalpia do reagente. Ganha 100 kJ de energia e vira o meu produto. Aqui vai ser a entalpia do produto. Entalpia do produto. Ok? Meu reagente é meu CaCO3. Meus produtos são o CaO e o CO2. Essa diferença entre reagente e produto é o meu ΔH, que no caso aqui é mais 100 kJ. Significa dizer o quê? Que esse cara absorve 100 kJ e se transforma nos produtos da reação mais energéticos. Vamos fazer mais uma então? Tá aí a combustão do metano. Ó, CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, formando CO2 gasoso mais 2H2O líquido mais Y quilocaloria. O que significa o meu valor da entalpia, da variação de entalpia, estar no produto, depois da seta, à direita dela? Significa que a reação química está acontecendo e está liberando essa quantidade de energia aqui para o ambiente. Quando esse valor aparece no produto, significa que a reação é exotérmica. E se eu quisesse escrever o ΔH dessa reação? Eu vou tirar isso daqui e escrever na forma de ΔH. ΔH de reação exotérmica é sempre negativo. Então seria menos Y quilocalorias. Significa o quê? Que a reação química está acontecendo e perdendo uma quantidade de energia, liberando uma quantidade de energia para o ambiente. Fechou? Então a gente vai fazer o gráfico dela agora. Assim como naquela primeira que eu mostrei para vocês. Caminho da equação, né, ou entalpia em função do caminho. Na reação exotérmica, eu tenho a entalpia do reagente maior que a entalpia do produto. Quando eu pego a fórmula do ΔH e faço a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, esse valor vai dar menor do que zero. Se esse número é maior do que esse, né? Então, se isso é maior do que isso, sei lá, se isso é 2 e isso é 8, 2 menos 8 dá menos 6. Por isso que numa reação exotérmica o ΔH vai ser negativo. Então, meu reagente é mais energético, começa lá em cima. Perde Y quilocaloria, uma dada quantidade de energia, e vira o produto da reação. Então, aqui eu tenho a entalpia do reagente, e lá embaixo eu tenho a entalpia do produto. Quem é meu reagente? Quem está antes da seta. CH4 mais 2O2. Quem é meu produto? Quem está depois. CO2 mais H2O, o 2H2O. A diferença de entalpia entre o reagente e o produto vai me dar o ΔH da reação, que nesse caso é menos Y quilocaloria, que é uma energia que está sendo liberada para o ambiente. Então, esses reagentes liberam essa quantidade de energia, menos, liberou, perdeu essa quantidade de energia e virou o produto da reação menos energético.
Quarta questão, para a gente fechar o vídeo, vamos fazer então dois cálculos, né, de variação de entalpia, para vocês aprenderem como é que faz. Insisto, lei de Hess, a gente tem um outro jeito de calcular a variação de entalpia de uma reação, mas nós vamos ver em outro vídeo. Tá? Nesse daí, vamos pelo método tradicional mesmo, através das entalpias padrão de formação de reagentes e de produtos. Então calcule o ΔH das reações abaixo. A primeira está aí, né? CH4 gasoso mais 3F2 gasoso, dando CHF3 gasoso mais 3HF gasoso. Beleza. Dei os ΔH de formação de cada substância. Dei o ΔH de formação do CH4, está aqui. Dei o ΔH de formação do CHF3, está aqui. Dei o ΔH de formação do HF, está aqui. Pô, mas cadê o ΔH de formação do F2? Não dei. Está faltando dado? Não está. Vocês têm que saber que ΔH de substância simples, isso é uma substância simples, é uma molécula formada por átomos iguais. São dois átomos de flúor na molécula, dois átomos de um mesmo elemento. Ela é formada por átomos iguais, então é uma substância simples. ΔH de substância simples é igual a zero, ΔH de formação, né? ΔH padrão de formação de uma substância simples é igual a zero. Vocês têm que saber isso de cor. Não necessariamente vai ser fornecido na questão, tá? Então vamos resolver então essa questão aí um pouco mais acima lá do quadro, tá bom? Então vamos lá. Como que eu calculo isso, gente? Pego a fórmula. O ΔH da reação, vou colocar R para não confundir com reagente. O ΔH da reação vai ser igual ao somatório do ΔH de formação dos reagentes, dos produtos, desculpa, que é o estado final menos o estado inicial. Delta é sempre o final menos o inicial. O final de uma reação são os produtos. Então, o somatório do ΔH de formação dos produtos menos o somatório do ΔH de formação dos reagentes. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O ΔH dessa reação, então, vai ser somatório dos produtos. Vamos lá embaixo, na equação. Quem são meus produtos? O CHF3 e o meu 3HF. E o meu HF. CHF3, qual que é o ΔH de formação dele? CHF3, ó, menos 1.400. Então, vamos voltar lá. Menos 1.400, que é o do CHF3. Volta lá na equação. Mais 3 vezes o ΔH de formação do HF. Qual é o ΔH de formação do HF? Menos 270. Vamos voltar lá, ó. Mais 3 vezes, o 3 está lá na equação, o ΔH de formação do HF, que é menos 270. Acabaram os produtos. Os produtos eu fiz todos. Agora, menos, que é esse menos daqui, menos, vou abrir um colchete para não confundir esse sinal de menos com quaisquer outros sinais de menos ou mais que apareçam lá dentro. Vamos voltar para baixo agora. Agora eu peguei todos os produtos. Agora eu tenho que pegar todos os reagentes. ΔH de formação do CH4. ΔH de formação do CH4 é menos 70. Então, volta lá na equação. Menos, então vai lá, menos 70, mais, volta aqui. Mais 3 vezes o F2. Mas o F2 não vale zero? 3 vezes 0, 0. Então, não tem necessidade nenhuma de eu escrever isso lá, né? Volta lá. Mais, eu colocaria mais 3 vezes 0. Tem sentido fazer isso? Isso vai dar zero, né, gente? Então, não precisa. Então, aquilo ali desapareceu. Pronto. ΔH vai ser igual. Menos 1.400, mais vezes menos dá menos, 3 vezes 270 dá 810. Menos vezes menos, mais 70. ΔH vai ser igual. Menos aqui, menos 1.400, menos 810, eu tenho que fazer o quê? Mantenho o sinal negativo e somo esses dois aqui. 1.400 mais 810 vai dar 2.210. Então dá menos, né? Porque eu vou manter o sinal negativo e somar os dois. 2.210 mais 70. Então ΔH vai ser igual. Menos 2.210 mais 70, o sinal está trocado, né? Então eu subtraio esses dois e dou o sinal do maior deles. O maior desses dois não é o 2.210? Então vai ficar negativo aqui, ó. Menos isso vai dar 2.140. Depois vocês confiram esses dados aí, gente, esses cálculos em casa, porque eu sou meio lerdo, eu posso ter errado a conta aí, viu? Então vocês confiram a conta depois aí.
Gente, se o ΔH da reação é negativa, essa reação é o quê? Exotérmica. Então, voltando lá, ó, essa minha reação aqui, essa minha equação química, como o ΔH dela deu negativo, eu posso falar que essa é uma reação exotérmica. Então, vamos para B? Fe2O3 sólido mais 3CO gasoso, dando 2Fe sólido mais 3CO2 gasoso. Então, ó, dei o ΔH de formação do Fe2O3, esse valor aqui. Dei o ΔH de formação do CO, esse valor aqui. Dei o ΔH de formação do CO2, esse valor aqui. E o Fe, está faltando dados? Substâncias simples. ΔH de substâncias simples, de formação, né, de substâncias simples é igual a 0. Tem que saber isso de cor, e talvez eles não deem essa informação no enunciado da prova do Enem. Vocês têm que saber isso de cor, tá? Que ΔH de formação de substâncias simples é 0. Eles podem fazer essa maldade com vocês. Pode aparecer o dado lá, mas pode ser que não apareça. Se não aparecer, vocês têm que saber dessa informação. Então vamos lá. Vamos para a parte de cima do quadro lá para resolver essa equação. Então o ΔH vai ser igual ao somatório do ΔH de formação do produto menos o somatório do ΔH de formação do reagente. Então, o meu ΔH vai ser igual somatório do ΔH do produto. Vamos voltar para a equação? Esse vai dar 0. Eu não vou nem escrever, porque 2 vezes 0 dá 0. Esquece esse cara. Então, vamos começar por esse aqui. 3 vezes o ΔH do CO2. Quanto é o ΔH do CO2? Menos 400. Então, é 3 vezes menos 400. Vamos voltar lá para cima. Então, dá 3 vezes menos 400. Opa, não é menos 1.400, é menos 400. Volta para cá. Peguei o produto. Agora eu vou voltar para o reagente. Para o reagente, então, é menos, então é produto, é a soma dos produtos, menos a soma dos reagentes. Reagente, o primeiro que eu tenho, Fe2O3, está aqui, ó, o ΔH dele é menos 800. Vou voltar lá para cima, então. Então, peguei o produto, então agora é produto menos o reagente. O primeiro reagente eu já vi que vale menos 800. Então, ó, esse menos é da fórmula, é esse aqui, tá? De novo, esse menos é esse daqui, da fórmula. Agora eu vou abrir um colchete, porque vai vir um outro menos aqui. Esse outro menos, volta lá para baixo. Esse outro menos é esse menos aqui. Então, tem um menos que é da fórmula, que é produto menos reagente. Então, tem um menos que é da fórmula e tem um menos que é do ΔH de formação. Abrir o colchete, ou parênteses, ou as chaves, o que você quiser na hora, não faz a menor diferença, para não embolar os dois, tá? Porque eu vou ter que mudar o sinal dele depois. Volto lá para cima. Menos 800. Volta lá para baixo, de novo. Então, é esse ΔH mais 3 vezes do CO. Quanto que é o do CO? Menos 110. Então, volta lá para cima. Então, dá mais, né? Vou abrir aqui, ó. 3 vezes, né? 3 vezes menos 110. Vamos fazer a conta agora. Então, ΔH vai ser igual. 3 vezes menos 400, 3 vezes 4, 12. Então, dá menos 1.200. Menos, abre o colchete, menos 800. Vocês podem fazer direto, tá? Quem quiser fazer de cabeça, fazer direto, fazer usando sinal de fumaça, pode. Só que você não pode é fazer com calculadora, porque no Enem é proibido usar calculadora. Quer fazer direto tudo de cabeça aqui, fica à vontade. Eu estou fazendo passo a passo para caso alguém tenha dificuldade de fazer esse monte de continha com esse monte de sinal. Tem que ficar trocando sinal e tudo mais, muita gente se confunde. Se você corre o risco de se confundir na hora, não corra riscos. Faz o passo a passo com calma. É o conselho que eu dou, inclusive. Faz o passo a passo com calma. Pra você não errar sinal. Mas se você tem segurança o suficiente na sua memória, faz tudo direto. Sucesso para você, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, mais vezes menos, menos. 3 vezes 110 dá 330. ΔH vai ser igual a menos 1.200 menos 800 menos 3.300, eu conservo o sinal e somo. Conservando o sinal e somando ali, vai dar 1.130.
Então mantém o sinal negativo e soma esses dois. Dá 1130. ΔH vai ser igual a menos 1200, menos com menos, mais 1130. Menos 1200 mais 1130, eu subtraio e dou o sinal do maior deles. O maior deles não é o 1200? Ele não é negativo? O sinal vai ficar negativo. Vou subtrair os dois, vai dar 70 kJ, né, que eu fiz lá. KJ por mol. De novo, deu um valor negativo. Volta lá na equação. Se deu um valor negativo, menos 70, né? O meu ΔH lá que eu calculei deu menos 70 kJ por mol. Se o valor é negativo, significa dizer o quê? Que essa equação é exotérmica. Fechou? É isso então. Então no vídeo de hoje a gente falou bastante sobre equações termoquímicas, né? A gente resolveu alguns exercícios para que vocês soubessem representar uma equação termoquímica de forma adequada, soubessem reconhecer um gráfico de reação exotérmica e de reação endotérmica, diferenciar um do outro, e saber também calcular o ΔH de uma reação usando os ΔHs padrão de formação de reagentes e de produtos. Em vídeos mais adiante, nós vamos aprender a fazer esse mesmo cálculo usando um outro método muito comum, que cai no Enem também, que é a lei de Hess. Então, aproveitem o vídeo, façam a lista de exercícios que eu deixei no link para vocês lá também. Sucesso e até semana que vem.